para a nossa quarta aula de cálculos químicos. Então agora, vamos complicar um pouquinho isso aqui, né? Vamos determinar o número de íons hidróxido em 1160 gramas de hidróxido de magnésio. Pelo nome aqui você já sabe, né? Hidróxido é nome de base. E essa base, como toda substância que é base, é iônica. Não vamos aqui discutir por que é substância iônica. Há outros vídeos para falar sobre isso, neste mesmo canal. Esta substância sendo iônica, não faz sentido você falar em moléculas. Molécula é quando é molecular. Então aqui, pense. MgOH2 é um aglomerado, tá? Não existe moléculazinha separada. Um aglomerado onde existe um magnésio para cada 2 íons hidróxido. Vamos aqui determinar a massa molar, tá? Para quem quiser um reforço disso, tem um vídeo específico de massa molar aqui no canal, hein? Mas vamos lá. Então, magnésio. Pega os valores valores relativos e vamos embora. Magnésio, 24. Oxigênio, vale 16. Só que veja, está entre parênteses, 2. Significa 2O e 2H. Então, 2 vezes 16 mais 2 vezes 1. Então, somo tudo, dá 58. Acrescento grama, cheguei na massa molar. É só isso. Chegar na massa molar, faz essa soma e dá em gramas. Tá? Chegou na massa molar. A massa de 1 mol desta substância. O que significa ter 1 mol da substância? Cuidado com isso. Quando você fala em substância molecular, ter 1 mol significa ter um número de Avogadro. O número de Avogadro é o seguinte. É um número que você tem que decorar, não tem jeito. Que é em torno de 6,02 vezes 10 a 23. Isso dá 600 sextilhões. É muita coisa. Quando a gente diz que tem 1 mol de uma substância, é porque a gente tem por volta de 6,02 vezes 10 a 23 partículas dessa substância. Mas aqui não há partículas, não há partículas individuais. Os sais são formados por aglomerados. Não imagine que vai ter um MgOH2 num canto, outro no outro, que isso não existe. Então, nesse caso, vamos primeiro entender o que significa. Dizer MgOH2 significa dizer, para cada um magnésio, existe 2 íons hidróxido. Então, se falarmos 1 mol de MgOH2, 1 mol de hidróxido de magnésio, é quando nós teremos 6,02 vezes 10 a 23 íons magnésio e, ao mesmo tempo, 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Então, na substância iônica, você tem que ficar esperto, porque o hidróxido está dobrado aqui. Tá? Então, agora ficou claro. Quando você tem 1 mol de hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio é 1 mol, mas para o íon hidróxido, que é o íon em questão aqui, já são 2 mols. Nós acabamos de ver que 1 mol de hidróxido de magnésio são 58 gramas. Então, se em 1 mol de hidróxido de magnésio eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido, eu posso dizer que em 58 gramas de hidróxido de magnésio, eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Então, este é o segundo passo, é relacionar as grandezas em questão. Eu estou trabalhando aqui com número de íons hidróxido e massa. Eu tenho que achar uma relação conhecida, senão o cálculo não sai. E eu achei aqui. Para substâncias iônicas, tem que ficar esperto com essa questão. Tá? Lá na fórmula, o hidróxido aparece multiplicado por 2. Então, quando você pensa na massa molar da substância iônica, o hidróxido, a quantidade de hidróxido que você tem, não é 6,02 vezes 10 a 23, é o dobro. Passo 3, vamos fazer a regra de 3, né? O detalhe é que um estudante
de sexta série já deve saber isso daqui para estar num caminho tranquilo. Ó, 58 gramas é 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Isso é o que a gente já chegou. Aí a pergunta do exercício era, e em 1160 gramas, quantos íons hidróxidos existem? Monto aqui o quadro da regra de 3. 58, né, massa com massa, número de íons com número de íons. Inclusive o X aqui, que é o número de íons que eu quero descobrir. Então 58 está para 1160, assim como 12,04 vezes 10 a 23 está para X. Repare que eu estou mantendo o número aqui, 58,0, e tem um motivo isso. Quando eu fiz a soma, primeiro eu peguei na tabela periódica, isso será dado, ninguém precisa decorar, valores com 3 algarismos significativos de precisão. Algarismo significativo é o seguinte, você olha para um número, tá? Tem 16,0. Aqui tem 3 algarismos significativos. Mas não é igual ao número de algarismos que você vê. Se tivesse 0 à esquerda aqui, por exemplo, 001, só é um algarismo significativo. 0 à esquerda não conta. Na hora que eu fiz a multiplicação, o 2 eu sei que é infinitamente preciso. Estou falando que eu tenho 2 íons, eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que está limitando aqui é esse cara. Ele tem 3 algarismos significativos. A resposta tem que ter 3 algarismos. Quando eu faço multiplicação, a resposta tem que ter o número de algarismos significativos igual ao cara que limita a conta. Só que quando eu caio numa soma, aí a regra é a seguinte. A resposta deve ter o número de casas depois da vírgula igual ao menor número que aparece. Então, o 24,01, o 32,0 também só tem uma casa depois da vírgula. Esse cara tem 2 casas depois da vírgula. O que limita o processo é uma casa depois da vírgula. E a resposta tem que ter uma casa depois da vírgula. Eu vou fazendo meus cálculos. E quando eu chego aqui na frente, ó, tá o 58,0. O exercício, ele me fala em 1160 gramas. Ele me dá um valor com 4 algarismos significativos. Tá? Nós estamos utilizando o número de Avogadro como sendo 6,02. 3 algarismos significativos. Quando eu dei o número de Avogadro, eu falei que era 6,02. Então, estamos limitados aqui tanto pela massa molar como pelo número de Avogadro a 3 algarismos significativos. E lá na resposta a gente vai ter que considerar isso. Como é que se resolve uma regra de 3? Você tem que pensar o seguinte, isso aqui é uma equação fracionária. Tá? Ou então, pensa assim, você vai multiplicar em x. Na química, as regras de 3 são diretamente proporcionais. Você não vai ter que alterar ninguém. Tá? Você vai ter que simplesmente montar o quadro e multiplicar assim. Ó. Uma diagonal igual ao produto da outra diagonal. Então, 58 vezes x igual a 1160 vezes 12,04 vezes 10 a 23. 58 vezes x igual a 12,04 vezes 10 a 23. Ok? Vezes 1160. Repare que eu multipliquei as diagonais. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. E aí, caiu numa equação de primeiro grau, basta isolar o x, não está multiplicando x, vai passar dividindo. Esqueci de pôr o vírgula zero, mas o detalhe aqui é o seguinte. Como está todo mundo multiplicando em cima, e embaixo ó, só tem um cara, então não tem nem o que ver. Aí a gente pode fazer cortes. Mas se tivesse alguém somando lá em cima ou embaixo, aí a gente não poderia. Então vamos ao festival dos cortes. Grama corta com grama, já desapareceu a grama aqui. Aí o 1160 eu posso cortar com 58. Nós estamos dando uma resposta onde aparece base 10. E quando aparece uma potência de base 10 na resposta, o número que multiplica com ela não pode ter mais de uma casa antes da vírgula. Isso se chama notação científica. Olha, quando é assim, faz o seguinte. Você vai ter que andar com a vírgula. Se você andar com a vírgula para a esquerda, tá? Para a esquerda,
o expoente vai elevar. Esquerda eleva. Se andar para a direita, o expoente diminui. Direita diminui. Esquerda eleva. Direita diminui. Esquerda eleva. Vamos andar para a esquerda. Uma casa, o expoente vai elevar uma casa. O número de algarismos significativos é 3. Lembra que está limitado lá atrás já? Nós estamos limitados a dar a resposta em 3 algarismos significativos. Portanto, 2,408 eu tenho que arredondar para 2,41, porque 408 está mais próximo de 2,41 do que de 2,40, ok? A última casinha aqui, ó, de 5 para cima, arredonda para o próximo. 2,41 vezes 10 é o número de íons que nós temos em 1.160 gramas de hidróxido de magnésio. Continue com a gente no canal, dê o seu positivo e um bom estudo para você.